Jesus Cristo é a estrela da manhã, passando do Oriente ao Ocidente. É a vida do nosso corpo e do nosso espírito. Somos o templo de Deus e somos o corpo de Cristo. E Cristo é a nossa cabeça. Deus e Jesus e o Espírito Santo ficam em nós, ditando as suas leis, a sua palavra. A palavra que Cristo deixou, eles moram em nossos espíritos e em nossos corpos. Nossos corpos têm que ser tratados, né? E o nosso espírito tem que viver em nosso corpo como uma igreja. Templos santos fomos feitos para a habitação de Deus. O Senhor nos quer perfeitos, somos os eleitos seus. É o Espírito que está vivo e move o corpo. E o corpo? O corpo é a casa, é o veículo do Espírito, é a casa do Espírito, é o templo que glorifica a Deus. É só para isso que temos que usar o corpo, para mover o espírito. Mas o corpo, sem as leis de Deus, nada mais presta. Em si, ele não se aproveita, nada se aproveita. O espírito, ele tem mais valor do que o alimento que nós comemos, para dar saúde para o corpo. E o corpo, ele tem mais valor do que os vestidos. Pelas palavras de Jesus, ele disse: o espírito é que vivifica a carne e a carne não para nada se aproveita. As palavras que eu disse são espírito e são vida. Disse, a palavra também são o espírito e são a vida. O nosso espírito é feito pela palavra do Senhor. O nosso espírito foi feito pela palavra do Senhor. E os três estão em nós, falando, ditando as regras e o reino dos céus. A sã palavra da verdade que para sempre permanece, nos leva ao Pai da eternidade. Também seremos eternais, com corpos celestiais. Os homens ainda testam as leis na consciência, testam se há paz no coração, se é uma reação biológica, o que é certo, o que é seguro e qual é o alimento que dá mais alegria. Dizem que é o pão, o macarrão, o chocolate, a pirâmide alimentar, mas isso é para o corpo. E o corpo precisa do espírito vivo com Deus, vivo com Deus, em Jesus, e ele vive com a palavra do Senhor. É a palavra que dá vida. O espírito não é o espírito que precisa do alimento. O corpo precisa do alimento, mas é o espírito que precisa de Deus, das leis do Senhor. Glorificar a Deus como a igreja glorifica. E a humanidade é criada para estudar as genealogias intermináveis. Elas não acabam. As necessidades mudam e o homem deveria passar o tempo inteiro olhando o coração, o que Deus está testando, que o Espírito está testando agora com Deus, para fazer olhar a palavra, entendê-la e compreendê-la. E Deus, que está dentro de cada um de nós, sendo movido pelo Espírito, pelas suas leis, pelos seus ensinamentos, o tempo inteiro, ao acordar, ao dormir. Quais nuvens são de paz e de Deus? Quais nuvens são de chuva, de impaciência, inquietação, e deve esperar passar, procurar mais o abrigo em Deus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando os anjos vêm
E quantos anjos estão nos servindo nesse exato momento? O que Jesus nos sondará de manhã, no meio da noite? Que o nosso espírito esteja sempre pronto para servir a Deus, orar, ler o Evangelho, entender. Trabalhai, trabalhai, vigiai, vigiai e orai sem cessar, pois breve Cristo irá voltar. O espírito, ele age contra o próprio corpo. O corpo age contra o espírito para não fazer justamente o que quer. Então, ninguém consegue fazer o que quer, porque o próprio espírito está constantemente contra as vontades do corpo, que Cristo falou que sem o espírito, sem a vontade do espírito, nada se aproveita. Sem a vontade de Deus, nada se aproveita. Então, e o corpo sente as reações neurológicas o tempo todo das comidas, da visão, o reflexo do olho, das cores, das formas, as lembranças sociais, interações em diversos assuntos, e o espírito tem que estar constantemente com Deus, vivendo a palavra, para sempre estar vivo, alimentado, saciado, orando a Deus, porque as alegrias do espírito são Jesus, a sua palavra, não são as paixões pelo corpo humano, por esses reflexos que dão essas sensações neurológicas, e a ciência vem estudando essas sensações, as percepções sensoriais do corpo físico, dos olhos, do olfato, se fundamentam nessas percepções sensoriais. E o limite é a paz do coração, é servir a Deus, voltar para o serviço do Senhor, olhar para o coração, porque essas inquietações, elas não passam sem Deus, e Jesus não vão passar. O sensorial do corpo, quando a cor já não está mais ali, a sensação já foi embora. Não é permanente, perece. A roupa, ela se desgasta e vai embora. Tudo isso é o quê? O chão de areia. É uma casa formada no chão de areia, que vem um vento, mudanças do clima, desgastes físicos, e aí a felicidade, a paz e a paciência não pode ir embora com a roupa, não pode ir embora quando o alimento é feito a digestão. A nossa felicidade não pode depender de um objeto que não tem vida, que não está ali falando as leis de Deus, lembrando o que Deus está lembrando em nossos corações. A fé é mais preciosa, vale mais do que o ouro, e é para sempre, porque veste o azul, veste o vermelho, e a fé em Deus continua ali. Ao pensar em Deus, continua ali firme, feliz com as alegrias do Senhor. Por isso que é pecado. Não é justo, não é algo justo. Veja que se desmorone, né? Que a sensação passe, porque não tem uma roupa da cor desejada, um alimento que gostaria de comer e não comeu, né? Um doce, alguma coisa. E Jesus falou que isso é o quê? Paixões. Paixões. Essas paixões são diferentes de cada pessoa. O olho da pessoa é um vermelho, no outro olho que se apaixonou mais foi pelo verde. Mas e o espírito? Ama a Deus, adora ao Senhor. E isso ocorre os desentendimentos, né? Qual é o valor da sensação? E isso é genealogia interminável, não acaba, não tem fim. É pecado. Falar que Deus está em tudo isso é pecado. É pecado porque o nosso coração está ali, sem Deus,
falando nas coisas materiais, nas riquezas da terra, e está sufocando o espírito, sufocando a palavra, e não consegue ter a liberdade em Deus, o fruto do Senhor, a árvore da vida, aquela água jorrando até o céu. É isso que o ser humano quer e busca nessas coisas. As riquezas da terra que durem para sempre, e aí já está organizado como durar para sempre e trabalhar eternamente, o tempo todo. As nuvens são de Deus, Deus dá inteligência. Deus está falando no coração de cada um o que não precisa, que não precisa para levar para Deus. Pense em Deus, ora a Deus e veja se é a roupa, veja se é a cor. Só está faltando uma palavra do Senhor, que todas as coisas da terra, do corpo, são corrupções contra Deus. Se corrompem porque perecem, porque se desgastam com o tempo, porque não duram para sempre, como a lei de Deus, como o Espírito que dura para sempre. A humanidade troca isso. Os reflexos dos objetos, das cores dos metais, dos vidros, pensam que é a luz do coração, a paz de Deus, e a paz que Deus dá é o brilho. A palavra de Deus é o adorno. Jesus, quando ele estava vitorioso, estava cheio de diademas com o nome de Deus. O nome de Deus ninguém conhece. Estava todo reluzente, brilhando como o sol, porque a palavra o iluminou o seu coração, e é isso que a humanidade troca. Para brilhar o coração, a gente precisa de Deus, precisamos da palavra do Senhor, precisamos orar, precisamos louvar a Deus, cantar os hinos, orar com os salmos, né? Salmodiar. Não é porque acendeu o reflexo, né? O olho acendeu o reflexo no corpo e iluminou, mas foi o corpo, não foi o espírito. Então isso Deus vem. E quando fala que é a luz, que é a verdade da sensação, do efeito físico, mas não é para sempre. Não é justo passar uma vida se fundamentando em algo que não dura para sempre, e que passa, e que mudam as necessidades constantemente, porque só Deus é para sempre. Coisas do mundo é o chão de areia, que vem o vento, vem as tribulações e não sustentam a tribulação, não dão paz para as tribulações. Só Deus é que dá paz para tudo na vida. Deus dá paz. E pode passar o que for, essa sustentação ninguém derruba, ninguém. E é isso que é o chão de rocha. A casa edificada na rocha, ninguém derruba. Ventos e mares soprarão, e a casa continua de pé. Sábio e prudente será o varão que a casa na rocha erguer. Sempre terá eficaz proteção, pois nada pode abater. Quem sobre a areia quiser construir, em vão trabalhado terá, pois sua casa virá a cair, em falso alicerce está. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro perecível. O fim é a salvação gloriosa, incorruptível galardão, eterna redenção. Os tesouros da terra confundem com a reação química dos neurotransmissores do nosso corpo,
Então, o pão, o arroz, o macarrão, que lhe dá muita saciedade, segundo a ciência, mas eles são passageiros. Então, o homem sempre precisa, todo dia, precisa ir atrás, vem a digestão e já a sensação passa. Mas Deus, só pensar em Deus que é para sempre. O que cultivamos com a palavra é para sempre. O que vivemos na palavra é para sempre. E a alegria é para sempre. Tesouros da terra perecem, se desgastam, se decompõem, acabam as reações químicas, e os tesouros dos céus são eternos, duram a eternidade. Olhando para a terra, cultivam e ajuntam a sabedoria da terra, pensando no conjunto de lógicas, de cuidados, e os estudos das percepções do corpo não estão ali vendo a lei do coração, a paz, a tranquilidade que Deus nos coloca. Dão limites aos estudos, às inquietações para ir buscar informações e tirar dúvidas. As genealogias, elas são intermináveis e fazem com que fiquem com mais dúvidas e não edificam a Deus. Dúvidas que ninguém tem resposta imediata, nem mesmo a ciência tem a resposta imediata. Mas tem muitos estudos até hoje, e são inúmeros estudos sobre o corpo, sobre as percepções e as sensações. O corpo, ele está ali carregando a alma, e a alma precisa de Deus. A alma precisa de Jesus, precisa do reforço da lei de Deus, precisa até falar no nome. Santificado seja teu nome, Senhor. As coisas da terra, Deus não está, a alma de Deus, o homem foi feito a alma de Deus, foi feito semelhante à alma do Senhor. Mas os objetos da terra não, os animais não. As plantas, os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Só o homem. Então Deus está no homem, falando, movendo, pedindo para cuidar dos animais, para ter sempre alimentação, para ter sempre um animal ali ajudando, fazendo uma guarda, e para alimentar o homem. As árvores frutíferas também, as plantas para fazer também até os bálsamos, que até mesmo Jesus usou, né, da mulher que estava vendendo os bálsamos, para ele embalsamar o corpo, já para ser crucificado. Jesus já estava com esse intento, para cuidar do corpo, que serve a Deus, para servir melhor a Deus, para servir mais a Deus. E o excesso, a genealogia, ela não tem fim. E o homem usa a genealogia para fugir de Deus. E usa a fábula também, né? A fábula com os animais, as histórias com os animais, para fugir de Deus, do próprio coração, da própria consciência falando com ele mesmo. Jesus deixa saciados, mata a fome, a sede. Jesus é o pão da vida. Ele disse depois da multiplicação de pães, ele falou assim, para as pessoas que o seguiram, falou assim, vocês vieram, não foi pelas curas, não foi pelas pessoas que foram curadas, né? Os enfermos que estavam doentes foram curados. Vocês vieram pela saciedade espiritual, pela saciedade física, no corpo físico e no espírito. Foram esses os sinais que vocês viram e vieram até aqui. Trabalhe para o pão da vida eterna. Que eles falaram, Jesus, me dá mais desse pão. Onde a gente consegue esse pão que o Senhor deu? Não é o pão, não é o pão material que ele perece. Repartiu 5 pães, 2 peixes para 5.000 pessoas.
Então veja, não é o pão em si, mas é Jesus, é a palavra do Senhor. Jesus que pôs a vida eterna naquele pão. E a vida eterna ficou no corpo e no espírito de todos, junto com o reino dos céus, o espírito selado e o corpo e o espírito selados. Uma unção sólida, essa sensação que sentimos do pão, né? Algo sólido, não é o corpo fazendo digestão, não, é a presença de Deus, é o reino dos céus. Jesus ali dando a vida eterna no corpo e no espírito de cada um, até chegar em casa tranquilo, sem a inquietação da fome, da sede, coisas a fazer para buscar a matar a fome e a sede. É o céu azul, limpo, é o sol brilhando. E Jesus disse: trabalhe para o pão da vida eterna, não perece. Quem crê em Jesus é batizado, recebe o dom da vida eterna. E é o salário do crente, é o salário de quem crê, porque ninguém dá, não existe, não existe. Substitui tudo, substitui remédio, substitui o alimento, para chegar numa hora apropriada, uma alimentação mais adequada, sem excesso, sem descuidos. Os mansos se fartam no banquete do Senhor. A comunhão com o Espírito Santo. As pessoas ficaram saciadas com Jesus Cristo, o pão do céu, e ele não perece. Da vida eterna, nunca mais morrerão de fome, de sede, porque as coisas materiais perecem e o homem fica constantemente buscando essas sensações, uma atrás da outra, e nunca tem fim. O espírito tem mais valor do que o alimento. O alimento da terra não alimenta o espírito. Deus é que alimenta o espírito. Jesus que alimenta o espírito. Faz ficar com esse sorriso maravilhoso. E o corpo? Ele tem mais valor do que os vestidos, mas não tem mais valor do que o espírito. Porque o corpo ele tem que servir ao espírito. Perece o homem como a erva, e sua glória que termina, mas Deus aos seus fiéis reserva a glória que não findará, seu povo rei.